Fala galerinha, beleza? Professor Daí Rodrigues aqui na área. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um tema de muita aplicabilidade mesmo no nosso dia a dia. Pessoal, hoje nós simplesmente vamos trabalhar com um tema que ele é interessante, ele é perigoso, chega a ser perigoso, tá? Chega a ter os seus fatos curiosos, tá? Ele é um tema que com certeza a tua mãe falava assim, cuidado, não vai mexer nisso aí que senão vai pegar choque. Ou seja, a gente vai trabalhar com um tema hoje chamado de corrente elétrica. Isso, muito bem, corrente elétrica. Pessoal, isso que nós chamamos dentro da física de corrente elétrica, olha só, corrente elétrica, olha só, corrente elétrica corresponde exatamente ao que, Eudei? O que vem ser esse tema da corrente elétrica, tá? Representado pela letra I. Mas por que a letra I, Eudei? A letra I, gente, é por conta que quando a gente trabalha o tema da corrente elétrica, a gente trabalha com o que nós chamamos de movimento ordenado dos elétrons. Como assim, Eudei? Vou colocar aqui de vermelhinho para destacar para vocês, ó. É eu trabalhar com o movimento dos elétrons em um mesmo sentido, tá? Em um mesmo sentido. É eu trabalhar com esse conjunto de elétrons que vão se deslocar em um mesmo sentido. É esse movimento ordenado dos elétrons em um mesmo sentido para cá, por exemplo, que é o que vai determinar o fato de nós termos uma corrente elétrica. Então, é um movimento ordenado de elétrons. Eu daí, como assim, cara? Eu não estou conseguindo compreender. Então, se nós pegarmos, ó, uma região, se nós pegarmos uma região de um fio elétrico, uma região de um fio elétrico, que essa região tem por característica, tá? Tem por característica uma secção, que é um corte, ó, nós chamamos de corte, ó. Essa região aqui, ó, por onde vai passar uma quantidade de elétrons, por esse espaço físico, é quem justamente vai me determinar a intensidade da corrente. Então, ó, esse movimento ordenado dos elétrons, ele ocorre por conta de uma diferença de energia, que a gente chama de diferença de potencial. Então, gente, ó, o movimento ordenado dos elétrons, eles se deslocando em um único sentido, é o que determina a corrente elétrica. Ou seja, essa intensidade de corrente elétrica é exatamente ΔQ sobre ΔT, em que é essa quantidade ΔQ aqui, ó, a quantidade de cargas, tá? A quantidade de carga, perdão, que passa por intervalo de tempo, que passa por intervalo de tempo. Então, a quantidade de partículas negativas, que são os elétrons, que passa por essa região, dividido pelo intervalo de tempo que isso demorou, que é o que nós chamamos justamente de corrente elétrica. E essa quantidade de carga ΔQ, ela é dada, tá, pessoal, em uma unidade de medida chamada Coulomb. Olha só, gente, ó, Coulomb, representado pelo Czão. ΔT é o que nós chamamos de tempo, que é dado na unidade de medida segundo, representado pela letra S. Se eu juntar a unidade de medida Coulomb com a unidade de medida segundo, elas vão proporcionar ali a formação da unidade de medida da corrente elétrica, que é a unidade de medida chamada ampere ou ampere, representado pela letra A. Ou seja, quando você lê uma questão
Quando você estiver lendo uma questão e você olhar isso bem aqui, ó, e 60 amperes significa dizer 60 coulombs de elétrons por segundo. Entendeu? Quando tu olhar uma intensidade de corrente 2 amperes, significa 2 coulombs de cargas negativas, elétrons, por segundo. Então, quando você lê a amperagem de alguma coisa, por exemplo, tu vai comprar uma bateria do teu carro. Ah, eu quero comprar uma bateria de 60 amperes. Ah, eu quero uma bateria logo de 110 amperes. Sei lá, tu tá falando a quantidade de carga a cada intervalo de tempo. Entendeu? Isso aí, essa carga, é o movimento ordenado dos elétrons. Então, isso que a gente vai estar trabalhando dentro das nossas questões, tá bom? Então, é esse movimento ordenado dos elétrons. Vamos aqui para uma questão e comentar um pouquinho. Bora lá. Qual das seguintes afirmativas sobre corrente elétrica está correta? Ele quer a alternativa correta, tá bom? Bora lá. A corrente elétrica é uma forma de energia armazenada em baterias? Não, gente. Não necessariamente em baterias, tá? Não necessariamente em baterias. Ela pode estar armazenada em vários outros objetos, tá? Ele pode estar armazenado ali um capacitor, pode estar armazenada, ele pode passar ali, né, por um resistor, pode estar armazenada em uma infinidade, né, em uma placa de uma televisão, de um celular, enfim. A corrente elétrica é o movimento ordenado das partículas carregadas em um circuito elétrico. Opa! Bem aqui, ó. Corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas carregadas em um circuito elétrico. Aqui ficou um negócio bonitinho, mas vamos com calma. Então a letra A já está fora, né? Letra B eu deixei aqui, vamos lá. Letra C. A corrente elétrica só pode ser gerada por meio de raios durante uma tempestade? Não, não. E como é que a gente ia viver, hein, gente? Se a gente precisa de corrente elétrica através, por exemplo, para qualquer aparelho eletrônico, né? O nosso carro profissional, ele precisa de corrente elétrica, tá? Então, letra C está fora. Letra D. A corrente elétrica é um tipo de energia mecânica utilizado em motores. Especificou, gente? Muito provavelmente é o item falso. Então, já deu para ver que o nosso item correto é a letrinha B de bola, que diz o quê? A corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas carregadas em um circuito elétrico. Muito bem. Partículas carregadas. Por que ele falou partícula carregada? Porque corresponde a movimento ordenado de elétrons. O elétron é uma partícula, né? Isso aí é uma partícula carregada negativamente. Ela tem excesso de elétrons. São partículas com excesso de elétrons. Uma partícula positiva, ela tem deficiência de elétrons. Ela teve perda de elétrons. Já uma partícula negativa, ela teve ganho de elétrons. Tu nunca deve marcar uma opção que diz assim: um corpo ganhou ou perdeu prótons, um corpo ganhou ou perdeu nêutrons. Tu sempre deve marcar uma opção que diz que um corpo ele ganhou ou perdeu elétron. Se ele é negativo, é porque ele ganhou elétron. Se ele é positivo, é porque ele perdeu elétron. Sempre o teu referencial deve ser o elétron. Beleza? Bora lá. Temos aqui mais uma questão, tá? Essa questão de número 2, tá, gente? Uma questão bem legal, tá? Uma questão bem legal que já fala sobre a questão da lei, né? As leis que permeiam ali, né, a corrente elétrica. Primeiramente, vamos interpretar e entender o que significa isso que nós chamamos de resistor, tá? Dentro da física, pessoal, existe um negocinho chamado de resistor. O resistor. Primeiro, antes de definir o que é resistor, vamos ver onde é que a gente acha um resistor na nossa casa. Primeiro, o que é um resistor? Né? Primeiro, vamos lá, para tu já ir pensando aí, ó, já vai pensando. Eu vou falar o que um resistor faz e tu vai tentar ver, na minha casa tem, ó, eu tenho certeza que tem na tua casa. O resistor, ele é um conversor
conversor de energia, é um conversor de energia elétrica. Ó, é um conversor de energia elétrica em térmica. Ele é um dispositivo, pessoal, que ele vai pegar energia elétrica e converter em energia térmica. Exemplo, ferro de engomar, ferro de passar roupa, tu conecta lá na tomada, né? Ele esquenta por causa da corrente elétrica e tu passa a tua roupa, ferro de engomar. Deixa eu ver o que mais. Micro-ondas, ar-condicionado, tá? Vamos lá, o que mais? Chapinha, você passa lá no cabelo, né? Vamos lá, sanduicheira, né? De você fazer o seu sanduíche, óbvio, né? Sanduicheira, fazer sanduíche. Oh. Então, vamos lá. Churrasqueira elétrica. Churrasqueira elétrica. Conecta lá na tomada. Aquele ferrinho lá esquenta, começa a ficar em brasa, né? E tu coloca lá o alimento, tá? Air fryer. Então, são dispositivos, tá bom? Então, ele vai ter, por característica, uma relação entre U e I. O que é o U, Euday? O que é o U? O que é esse negócio aí, Euday? Que história é essa daí? R é igual a U sobre I. Que história é essa? Que história é essa? Que história é essa, Euday? Me diz aí que história é essa daí. Tá? Me diz aí que história é essa. É o seguinte, pessoal. Esse U é o que nós chamamos, ó, na física, esse U é o que nós chamamos de tensão. Tensão. Que é dado na unidade de medida volt. Que é dada na unidade de medida volt. Tranquilo? O I é o que nós falamos na questão anterior. É a corrente elétrica. É a corrente. Opa! É a corrente elétrica. Que é dada na unidade de medida ampere. Certo? Ampere. É dado na unidade de medida ampere. Já o R é dado na unidade de medida ohm, representado por essa ferradurazinha de cavalo aí. Então, gente, a resistência de um dispositivo corresponde a isso, a uma divisão entre tensão e corrente elétrica. Vamos lá. Qual das afirmativas a seguir sobre a primeira lei de Ohm, que foi o que a gente comentou agora, a primeira lei de Ohm? Vou até colocar aqui para ficar bonitinho, ó. É chamada de primeira lei de Ohm. Ela diz que a resistência de um dispositivo é dada pela razão entre a tensão e a corrente elétrica. Vamos ver? Qual das seguintes afirmativas a seguir, né? A seguir, sobre a lei de Ohm está correta? A primeira lei de Ohm afirma que a corrente em um circuito é diretamente proporcional à resistência. Vamos ver, ó. R é igual a U sobre I. Aí tu vai bem aqui, ó. A questão está me dizendo que, de acordo com a primeira lei de Ohm, a corrente elétrica, ela é diretamente proporcional à resistência. Para tu saber se isso é verdade, quando é que é diretamente e quando que é inversamente, é só tu olhar isso bem aqui, ó. Se duas grandezas se multiplicam, significa dizer que elas são grandezas inversamente proporcionais. Se duas grandezas se dividem, significa dizer que elas são
diretamente proporcionais. Vamos só relembrar o que significa diretamente e inversamente. Diretamente é quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Exemplo. Se na tua casa moram 5 pessoas, tu compra alimento que dê para essas 5 pessoas. Se aumentar a quantidade de pessoas, vai ter que aumentar a quantidade de comidas. Se diminuir a quantidade de pessoas, vai ter que diminuir a quantidade de comidas. Considerando que todo mundo tem a mesma capacidade de se alimentar. Então é diretamente. Aumentou a quantidade de pessoas, aumentou a quantidade de comida. Diminuiu a quantidade de pessoas, diminuiu a quantidade de comida, ok? O que é uma relação inversa? Quando uma aumenta, a outra diminui. Exemplo, tu comprou aqui comida para 10 pessoas, certo? Mas só que essa comida vai perdurar por 3 dias. Mas só que aí chegou aquele pessoal do interior na tua casa, para passar uns dias para fazer umas consultas, né? Então na tua casa tem mais pessoas agora. Então aquela quantidade de comida vai perdurar por mais tempo ou menos tempo? Se tem mais pessoas, o tempo de durabilidade daquela comida vai diminuir. Certo? Então é inversamente proporcional. Aí tu olha, o R com o I, elas se multiplicam. Significa dizer que é inversamente proporcional. Então por isso que a letra A está errada. De acordo com a lei de Ohm, a resistência elétrica, ela é inversamente proporcional à voltagem aplicada. Ela é inversamente proporcional à voltagem aplicada. Gente, se vocês olharem bem aqui, ó, o R com o U, eles não se multiplicam, eles se dividem. Então, tá errado. Não é inversamente, ela é diretamente. A lei de Ohm estabelece que a corrente elétrica em um circuito é igual à voltagem aplicada dividida pela resistência. Vamos lá, ó. A lei de Ohm, olha só. A primeira lei de Ohm estabelece que a corrente elétrica em um circuito é igual à voltagem, que é a DDP, aplicada dividida pela resistência. Verdade. Porque a fórmula da resistência ela é assim, ó. R é igual a U sobre I. Só falou a mudança da ordem. Ele só mudou a ordem do R e do I. Então, por isso que a letra C é a letra correta. Já na letra D, ele fala assim, gente, ó. Segundo a lei de Ohm, a resistência elétrica é a quantidade de carga. Não. Não tem nada a ver com quantidade de carga. Tem a ver com a tensão e a corrente elétrica. Beleza? Vamos para a próxima questão. Terceira questão. Uma questão bem legal que fala justamente o seguinte, ó. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente elétrica em torno de 2 amperes. Há uma voltagem de 600 volts. Beleza. O quadro a seguir apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos na nossa residência. Olha o que a questão fez. Ela está me dizendo a capacidade de energia de um peixe e comparando com a capacidade de energia de aparelhos eletroeletrônicos que nós temos em nossa casa. Aí a questão fala o seguinte, o quadro a seguir apresenta a potência, a potência dos aparelhos. Aí falou a potência do exaustor, computador, aspirador de pó, churrasqueira elétrica e secador de roupas. Aí a pergunta foi a seguinte, né? Olha só, o equipamento elétrico que possui uma potência similar à do peixe em perigo é... Bora lá, como é que a gente calcula a potência? Potência, para a gente calcular a potência, para a gente calcular a potência é só fazer I vezes o U. Quanto é o valor do I? 2. Quanto é o valor do U? 600. Isso vai dar 1.200. Aí agora é só a gente ver lá no quadro qual é o aparelho que tem potência aproximadamente de 1.200. 1.200, tá aqui, ó. É a churrasqueira elétrica. Nos dando como opção correta, letra D de Deus. Entendeu? Então, fizemos o cálculo para a gente verificar qual era o aparelho elétrico que
teria uma capacidade de gerar uma potência semelhante a um aparelho que nós temos em casa. E deu a letra D de Deus. E até a próxima. Valeu!